Hello students, welcome back. Sejam bem-vindos. Here we are again to continue learning English. Aqui estamos nós para continuarmos nossa aprendizagem, né? Prazer é todo meu. It's my pleasure to be here teaching English to you. And semana passada, pessoal, nós iniciamos a Unit 17, correto? Iniciamos a nossa lição 17, onde o foco nessa lição, basicamente, foram os irregular verbs. E eu coloquei para vocês uma lista para vocês terem uma noção dos verbos irregulares. E a gente não tem regra, né? Nós podemos dizer que não existe regra, não existe macete, não existe jeitinho brasileiro, né? Para a gente lembrar dos verbos irregulares. Simplesmente a gente tem que conhecer e saber como é que fica o verbo no passado. Se ele é regular ou irregular, e sendo irregular eu tenho que lembrar de como ele fica no passado. Então, nessa lição aqui nós aprendemos 3 verbos, correto? Que foi o verbo to come, que é o verbo vir, onde nós aprendemos que o passado dele é came. Mudou uma letrinha só. Come vira came. Vimos que o verbo to go, que é o verbo ir, no passado ele vira went. E vimos que o verbo to have, que é o verbo ter, no passado ele vira had. Ok? Muito bem. As regrinhas do passado não vão mudar para os verbos regulares ou irregulares, né? Não modifica, certo? O que muda então? Simplesmente a forma do verbo é que vai mudar nas frases afirmativas. Se ele for regular, o verbo termina em AD. Se ele for irregular, ele vai ter a forma dele do passado nas frases afirmativas. Agora, e nas interrogativas? Nada acontece. Eu uso did para perguntar e o verbo fica sempre na forma principal. Na negativa, eu uso didn't para negar e o verbo continua sempre na forma principal. Então, eu tenho que conhecer os passados dos verbos para que eu possa fazer frases afirmativas. Para frases negativas e interrogativas, não muda o verbo, não tenho que saber a forma passada dele. Ok? Muito bem. Passei uma atividade para que vocês fizessem na semana passada, está lá na plataforma, sobre verbos irregulares, além da lista dos verbos irregulares, para a gente já ir começando a acostumar. Né? E vocês vão precisar dessa lista para fazer a tarefa. Aqueles que já fizeram, congratulations. Aqueles que não fizeram, puxões de orelhas virtuais. Né? Precisamos fazer, porque a gente só vai lembrar dos verbos no passado se a gente praticar, ok? Então é importantíssimo que a gente pratique. Muito bem. Pessoal, hoje a nossa aula vai ser curta, vídeo aula vai ser curta, porque vocês têm tarefas a fazer, tá? Muito bem, vou explicar a vocês o Always Remember. Open your books on page 114, página 114. Lembra quando a gente trabalhou no livro passado o who, onde nós falamos que who significa quem e a gente não utiliza auxiliar, correto? Nada de auxiliar para fazermos pergunta com who. Como é que fica o verbo então? Lá no presente, quando a gente pergunta quem estuda, quem come, quem bebe, quem dorme, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Who studies, who drinks, who sleeps. Né? A gente coloca o Szinho, a regrinha do S. Beleza? Agora, e se eu fizer no passado, hein? Quem estudou, quem bebeu, quem dormiu? O que vai acontecer? A regra do who é não usarmos auxiliar, e ela vai se manter. A gente não vai usar auxiliar para o who. E aí eu trago na pergunta direto o verbo para o passado. Então, se eu quiser dizer quem estudou, basta eu pegar o study e trazer para o passado. Ele é um verbo regular. Então, who studied English? Quem estudou inglês? O que aconteceu aqui? Eu não usei auxiliar, que é a regra do who, né? E trouxe o verbo para o passado. Olha o ED aqui, porque ele é um verbo regular. Agora, se fosse um outro verbo irregular, não tem problema nenhum. Eu iria colocar o verbo irregular ali, tá? E é o exemplo que nós temos aqui, ó. No Always Remember, page 114, who went with you?
Who went with you? Quem foi com você? Porque o went é o passado do verbo to go. Who went with you? Quem foi com você? Who came for Christmas? Quem veio para o Natal? Who came for Christmas? Em ambos os exemplos, a gente não utilizou auxiliar, porque a regra do who não permite que a gente utilize. Combinado? Certo? Muito bem. Outro detalhe importante que temos aqui no nosso Always Remember é o very, que ele é diferente do very much. O very much a gente utiliza para enfatizar algo que é muito, certo? Principalmente um sentimento, né? For example, I like English very much. Eu gosto muito de inglês. I like English very much. Então, usei esse muito para enfatizar o verbo, que era, no caso do meu exemplo, foi o verbo to like. I like English very much. Eu gosto muito de inglês. Agora, quando tiver o very sozinho, ele vai ser usado para intensificar uma qualidade, intensificar um adjetivo, uma característica. Então, se eu digo, por exemplo, isso aqui, ó. She, deixa eu ver aqui, cadê? Não vou dar o exemplo com she não, porque eu uso o verbo to be, só que a gente ainda não trabalha o verbo to be. Eu até posso usar, vamos usar o to be, vamos lá, vamos usar o to be sim, para a gente já ir se acostumando com ele. She is very intelligent. She's very intelligent. Eu não resumi a dizer que ela é inteligente. Ela é inteligente. Eu usei o very, onde o very vai trazer o sentido aqui sempre de algo positivamente para cima, algo para mais, né? Algo mais intenso. Então, ela é muito inteligente. Eu intensifiquei uma qualidade, certo? Eu intensifiquei um adjetivo. Então, depois do very, vem sempre um adjetivo. Intelligent, beautiful, ugly, tall, short, fat, thin, ok? Não importa o adjetivo. Eu vou usar o very antes sempre para dar mais intensidade, tá bom? E olha o exemplo que nós temos aqui, ó. These are very beautiful flowers. Essas flores são muito bonitas. These nós vimos na aula passada, que é o plural de these, esses ou essas, né? Ou então, eu diria o seguinte, essas flores são muito bonitas. Correto? Eu usei o very para enfatizar o beautiful. No segundo exemplo, we had a very nice party. Nós organizamos uma festa very nice, muito legal. Então, a festa não foi simplesmente legal, ela foi muito legal. Então, o very é o que eu uso para intensificar uma qualidade, intensificar um adjetivo ou uma característica. Certo? Muito bem. Depois disso, pessoal, faremos o nosso culture, page 114, ainda no mesmo lugar, né? Vamos ouvir o culture 3 vezes. Vou fazer pequenas pausas na primeira e na segunda vez, e a terceira vez a gente ouve direto. Temos aqui 7 espacinhos, onde vocês vão completar, e aqui o culture fala exatamente sobre alguns holidays que temos lá nos Estados Unidos, né? Bem interessante isso aqui. Vamos ouvir então, para que a gente possa completar, ok? Just one second, só um segundinho. Deixa eu localizar aqui a faixa de vocês. Part B. Always culture. Vocabulary. Illustrated. Deixa eu ver se Rip 2. Keep in mind. Peraí. Deixa eu ver se é essa lição aqui. Unit 16. Não, tô na 16 ainda. Vocabulary. Illustrated. Agora sim. 17. Então, vamos lá agora.
17, keep in mind. 5, muito bem. Ok, vamos ver esse aqui. Culture. Muito bem. Pay attention, students. Let's listen to culture. Culture. Fill in the blanks as you listen to the text. Americans and Canadians get in the spirit of their holidays without embarrassment. For example, on St. Patrick's Day, most people wear green. On Valentine's Day, people send cards to everyone they love: sister, mother, friends, teacher, girlfriend, boyfriend. Americans celebrate the 4th of July with picnics, barbecues, and a fireworks show. On Halloween, children go trick-or-treating. On Thanksgiving, people have an enormous family meal for lunch based on turkey. On Christmas, people go Christmas caroling. Ok, essa foi a nossa primeira vez. Let's listen again. Pay attention. Culture. Fill in the blanks as you listen to the text. Americans and Canadians get in the spirit of their holidays without embarrassment. For example, on St. Patrick's Day, most people wear green. On Valentine's Day, people send cards to everyone they love: sister, mother, friends, teacher, girlfriend, boyfriend. Americans celebrate the 4th of July with picnics, barbecues, and a fireworks show. On Halloween, children go trick-or-treating. On Thanksgiving, people have an enormous family meal for lunch based on turkey. On Christmas, people go Christmas caroling. All right, it was the second time. Let's listen to the third one and the last one, ok? Vamos ouvir a terceira e última without stopping, ok? Sem pausas. Pay attention. Culture. Fill in the blanks as you listen to the text. Americans and Canadians get in the spirit of their holidays without embarrassment. For example, on St. Patrick's Day, most people wear green. On Valentine's Day, people send cards to everyone they love: sister, mother, friends, teacher, girlfriend, boyfriend. Americans celebrate the 4th of July with picnics, barbecues, and a fireworks show. On Halloween, children go trick-or-treating. On Thanksgiving, people have an enormous family meal for lunch based on turkey. On Christmas, people go Christmas caroling. All right. Muito bem. Caso vocês tenham tido dificuldade de entender alguma palavra, volte um pouquinho a nossa videoaula, né? Ouça de novo, ou então ouçam lá pelo Áudios SOS. Combinado? Ok? E agora eu vou deixar vocês fazendo nossa última atividade de hoje, que é o Conversation, page 116. Aqui é o seguinte, olha só. Cuidado, tá? Nós temos aqui o Part 1 e o Part 2, só que para nós vai ser tudo como se fosse uma parte só. A gente vai fazer todos os 6 quadrinhos aqui, tá? Só que a gente vai ter que fazer aqui de acordo com o que está sendo pedido. Então, no primeiro quadrinho aqui, nós temos interrogative. Isso quer dizer que eu vou ter que criar perguntas, 2 perguntas, usando, na primeira pergunta, smoke e packs. Na segunda pergunta, talk e pare.
ok? E um detalhe, tudo no passado, ok? Todas elas afirmativas, negativas, interrogativas que vamos trabalhar, passado, ok? Então vocês vão perguntar, afirmar e negar sempre no passado, ok? E aí é lógico que vocês não têm como usar só o que está aí, vocês podem colocar o que vocês quiserem, mas vai ter que ter na pergunta, ou na negativa, ou na afirmativa, as palavras que estão sendo pedidas. No quadrinho do lado, já é negativa, então vocês vão ter que fazer frases negativas no passado, na primeira usando help, them, e na segunda buy flour. Então vamos usar a criatividade, vamos usar o conhecimento que a gente já tem, vamos fazer perguntas interessantes, perguntas que englobem conhecimento adquirido, para a gente poder ir praticando, ok? E aí manter sempre o inglês ativo, certo? E onde é que eu vou anotar isso, teacher? Aqui embaixo, tá bom? Vocês anotem aqui embaixo, nessas linhas aqui, vocês façam as anotações das frases que vocês vão criar, ok? Caso vocês tenham dúvidas, por favor, me solicitem, me perguntem, me mantenham informado, me sinalizem, ok? Eu toda aula peço isso para vocês. É importantíssimo que vocês me monitorem e sempre me perguntem em caso de dúvidas. Combinado? Right? So, it was our class today. I hope you have enjoyed it. And I'm here to help you if you need. I hope you have a great week. See you next class. Bye, students. See you.